Todos nós já tivemos aqueles momentos em que olhamos para trás e pensamos: o que eu estava pensando quando fiz isso? Felizmente, para a maioria de nós, esses momentos não foram filmados por uma câmera. Esta é uma advertência para quem pensa que pode agir sem consideração em um voo. Se você colocar os pés onde não deve, pode acabar levando um banho frio. Essa soldada ficou empolgada durante a comemoração e acidentalmente derrubou o chapéu do general, e sua expressão de terror foi hilária. Os peixes-agulha são alguns dos únicos peixes pequenos que saltam para fora da água. E em um momento de rara oportunidade, uma mulher descobriu sobre a existência deles da pior maneira possível. Talvez seja por isso que não devemos usar nossos celulares no trabalho. Mesmo depois de escapar ileso desse ato imprudente, o motociclista não aprendeu a lição. Em um restaurante, duas garotas encomendaram um bolo caro para tirar selfies, mas se recusaram a pagar porque não o comeram. E bem, o garçom não gostou nada disso. Uma influenciadora teve uma grande surpresa quando viu suas redes e percebeu que viralizou pelas razões erradas, depois que um homem a filmou de longe, fingindo limpar a praia e, na verdade, deixando o lixo e os sacos de lixo na praia. Um homem rapidamente se arrependeu de provocar um alce de mais de 300 quilos. As pessoas podem até não acreditar no castigo instantâneo, mas às vezes ele acontece. Um homem estava rindo do fato de que todos os carros receberam multas, exceto ele, até que ele se aproximou. Eu também não achei que fosse tão profundo. Um homem usou sua namorada para escapar de um dos monstros fantasiados. E bem, o palhaço assustador e a garota se uniram para uma doce vingança. Felizmente, ninguém se machucou neste vídeo, exceto o ego desse cara, que não conseguiu quebrar o vidro do carro. Dizem que as vespas não picam sem provocação, mas este vídeo de uma vespa tentando picar uma câmera de segurança faria você pensar o contrário. Mexer com um motociclista pode custar o bocal do seu tanque de gasolina. Um mosquito se arrependeu de enfrentar esse homem que aparentemente tinha a pele mais grossa do mundo. E para piorar as coisas, esse momento embaraçoso foi gravado e postado para diversão humana. Um vídeo incrivelmente perturbador capturado em um avião foi quando um sujeito tentou filmar sob o vestido de uma comissária de bordo durante o voo. Felizmente, não apenas ela estava usando shorts por baixo, mas ele foi pego e preso ao aterrissar. Depois que um homem viu esse cara fazendo alguns exercícios e foi dar um conselho, ele instantaneamente se arrependeu. Isso é o que acontece quando um motorista com seguro total encontra outro motorista que estacionou sem se importar com os outros. O universo estava do lado do dono da loja nessa. Aparentemente, os humanos não são os únicos que podem sofrer com o karma. Um leão foi ver seus filhotes e instantaneamente se arrependeu quando a mãe não gostou por algum motivo. Proprietários de lojas ao longo dos anos desenvolvem um sexto sentido para quando as pessoas estão prestes a roubar, criando momentos incríveis como este. Um motorista de transporte público que fazia uma transmissão ao vivo pegou um homem não apenas fazendo uma conversão ilegal e passando o sinal vermelho, mas fazendo isso na frente da polícia. Esse foi um prejuízo e tanto. Com tantos turistas mexendo com a guarda real, eles escolheram um cavalo que não gosta da aproximação das pessoas. E isso é incrivelmente satisfatório de assistir. Essa porta não fechava porque estava presa na cerca, e a motorista tentou mover o carro ligeiramente para a frente para desenroscá-lo.
Bem, pelo menos a porta não está mais presa na cerca. Talvez o pior carro para brigar no trânsito. Limpar o corrimão de uma escada rolante geralmente é a parte mais fácil da limpeza, já que você só segura um pano no mesmo lugar e tudo é automático. Mas esse pode ter sido o primeiro dia de trabalho dessa faxineira, quando ela não percebeu que, ao se mover, estava limpando apenas um ponto. No Tour de France, um ciclista estava muito à frente na competição, cerca de 8 segundos, e ganhou. Mas o ciclista em segundo lugar não viu o vencedor real, terminando a corrida muito antes dele, e começou a comemorar. O pedido de casamento deste homem literalmente despencou quando ele tirou o anel, mas de alguma forma, ainda foi melhor do que para esse cara. Quando se trata de abrir uma tampa de bueiro, pode não ser tão simples, visto que às vezes elas ficam presas em sua estrutura. E essa equipe acabou puxando todo o asfalto por acidente. Um milagre de salvamento pela equipe italiana deixou a Bélgica celebrando cedo demais. Felizmente, esta empresa tinha uma câmera de segurança, porque seus colegas de trabalho nunca teriam acreditado nele. A curiosidade venceu este homem quando ele quis ver como era o interior do bueiro. Mal sabia ele que seu caro iPhone se tornaria uma vítima de sua sede por descoberta. Infelizmente, essa pobre formiga foi deixada para trás depois de ajudar seu amigo a atravessar até uma folha. Este homem não comemorou cedo demais, mas descontou sua raiva cedo demais. Quando uma mulher estava em um casamento, ela achou que esqueceram de servir o bolo de casamento, então foi cortar um pedaço para si mesma. E bem, na realidade, eles ainda não tinham chegado nessa parte. Quando esse cara ficou confiante demais depois de realizar com sucesso um truque com seu telefone, ele aprendeu que você colhe o que planta. Na busca pelo diagnóstico definitivo do motor do barco, um técnico decidiu testar a resistência ao vento de seu computador para fazer um vídeo. Infelizmente para ele, o laptop saiu voando. Uma empresa de revelação de gênero tinha uma tarefa simples: escolher rosa se fosse uma menina e azul se fosse um menino. De alguma forma, eles confundiram o pedido e deixaram a irmã que comprou o canhão de confetes um pouco constrangida. Quando você está tão focado em cortar que esquece com o que está cortando, pode levar a erros como esse. Quem diria que portas poderiam ter autenticação de 2 fatores? As pessoas costumam dizer que montar um computador é muito parecido com montar Lego. Mas quando esse homem tentou ligar sua nova configuração, alguém poderia pensar que ele instalou um motor de turbina lá dentro. Com apenas algumas opções de cores, esse Bugatti Chiron custa mais de 2 milhões de dólares. E o seguro do motorista desse Lamborghini não ficará nada feliz após isso. Drones não são fáceis de pilotar. Então, quando você está praticando, certifique-se de não o fazer perto de fios elétricos. Com um movimento errado, este mecânico transformou acidentalmente um reparo simples em uma janela quebrada. Flambar é uma técnica de cozimento muito popular que os restaurantes sabem que impressionará os convidados, mas também pode ser uma boa maneira de testar os sprinklers contra incêndio. Infelizmente, para a proprietária deste Audi, ela levou isso um pouco ao pé da letra quando o indicador de troca de óleo apareceu e ela colocou óleo de cozinha em vez de óleo do motor. Um exemplo de timing errado.
quando alguns empreiteiros esqueceram de instalar uma cobertura para a saída do aquecedor. Não só criaram um risco de incêndio, como também algo parecido com um telhado com batimentos cardíacos. Às vezes, um pequeno grãozinho no trilho do piso pode quebrar uma porta de vidro de R$10.000. Em meio às complexidades da vida, muitas vezes descobrimos que as soluções mais simples estão ao nosso alcance. Essa mala parece querer fazer uma viagem própria. Espero que o dono seja capaz de rastreá-la. Um homem no metrô de Nova York ficou envolvido demais na conversa de uma passageira e olhou na hora errada. Quando você é um motorista de Uber, pode esperar o inesperado. Mas não havia como esse motorista se preparar para um despertar inesperado às 2 da manhã quando seu passageiro teve um pesadelo. Where am I? What was that? Oh my god, I'm so sorry. I just had a nightmare. Durante uma partida de Halo, um jogador, de forma justificada, abandonou o jogo depois que isso aconteceu. Um motorista de reboque conseguiu chegar no momento perfeito para pegar o carro de um homem que nem sequer fez o primeiro pagamento ao banco. Neste brinquedo, um dos passageiros escolheu o assento errado, quando o que deveria ser um passeio tranquilo teve algumas voltas extras. Um tigre escolheu o dia errado para correr atrás de uma vaca que decidiu subir na cadeia alimentar. Essa pobre árvore não teve a menor chance contra essa pedra enorme. Este pato talvez tenha escolhido o pior lugar possível para relaxar. Talvez fazer movimentos de ginástica em um parque não seja a melhor ideia. Esse pai estava ensinando seu filho a dirigir, mas o que ele não esperava era que o filho iria testar suas habilidades de frenagem com um carro da polícia bem na sua frente. Em um estádio, uma luz começou a funcionar de forma incorreta e atormentou esse cara. Às vezes o azar desafia as probabilidades da probabilidade. O dono deste Maserati provavelmente se arrependeu de aceitar a ajuda de um caminhão para rebocar seu carro para fora da areia. Um fato não tão conhecido é que os pássaros fazem cocô quando estão assustados. Portanto, tenha cuidado ao tocar campainhas se houver pássaros por perto. Embora tenha sido um movimento ousado, você pode ver o rosto do homem percebendo que ele vai cair na internet. Essa carretinha mal presa se soltou de uma caminhonete e rolou até bater em um carro estacionado. Um motorista escolheu provavelmente o pior momento para ficar impaciente em um semáforo. Esse piloto parou muito cedo para comemorar e olha o que aconteceu. Esse corredor fez o mesmo e também comemorou muito cedo. Uma boa lição a aprender é não parar de patinar até cruzar a linha. Esse deveria ser um trabalho para 2 pessoas, pois enquanto o carro é retirado, outro deve estar dentro dele para frear em cima da rampa. Mas o dono desse Corvette 1962 deve ter se arrependido de contratar essa empresa de transporte. Congelando essa imagem, qualquer um, incluindo o cachorro, pode ver por que isso é uma má ideia. Talvez o policial não devesse ter estacionado tão longe da calçada. Talvez depois de um soco de esquerda de Floyd Mayweather, seja normal esquecer qual canto é o seu após o sinal do final do round. Pela segurança de todos, esperemos que essa pintura seja corrigida o mais cedo possível. Acho que essa empresa de reboque pode ter deixado passar as regras sobre como rebocar um carro adequadamente.
Talvez a pessoa que o instalou tenha pensado que a ilusão de um cadeado real fosse suficiente para dissuadir um ladrão. Embora geladeiras não sejam necessariamente consideradas frágeis, elas estão entre os eletrodomésticos mais caros. E esses dois entregadores estavam tentando uma entrega rápida, mas a gravidade não deixou. Uma empresa foi contratada para refazer um asfalto, mas acabaram asfaltando completamente a linha do trem, custando à cidade um grande prejuízo. O entregador de um forno o deixou cair no pior lugar possível, em um estacionamento. Acho que a maioria das pessoas não se sentirá muito confortável usando esse banheiro. Um erro caro para uma empresa de transporte aconteceu quando 83 contêineres caíram de um navio de carga na costa australiana. Um momento brutal para um videomaker de casamentos ocorreu quando ele percebeu que sua câmera estava virada na direção errada. No jogo Fortnite, o mapa se fecha gradualmente, e se você estiver fora da área jogável, perde saúde rapidamente. Quando restavam apenas 2 jogadores, um deles comemorou a vitória cedo demais ao empurrar seu oponente para fora da área jogável. Quando o prefeito de uma cidade convocou uma coletiva de imprensa para a inauguração de uma ponte, eles podem ter comemorado prematuramente, pois a ponte caiu logo após cortar a fita comemorativa. Felizmente, ninguém se machucou. Uma justiça instantânea aconteceu para um motorista que jogou lixo na frente desse caminhoneiro.